Olá, amigos do Floripa em Foco, bem-vindos a este programa especial com o nosso já amigo Gilberto Sulzbach. Bem-vindo, Gilberto, é um prazer recebê-lo novamente. Prazer é meu, Silvio, estar contigo aqui mais uma vez, a gente conversar um pouco mais sobre as novidades que a gente está trazendo aí para Floripa. Bastante novidades. Você até remodelou a sua empresa, agora é Vidamagni. Vidamagni.com.br. E qual é o objetivo da Vidamagni, Gil? A gente trabalha com foco na área de desenvolvimento pessoal sustentável. É uma empresa voltada para a área de treinamentos, né? E voltada a inserir mais sustentabilidade no desenvolvimento pessoal. Para a pessoa ganhar sua independência econômica? Ele envolve o desenvolvimento humano, né? A pessoa ganhar conhecimento, porque a gente parte do seguinte princípio, Silvio. A gente às vezes quer mudar alguma coisa na vida da gente, a gente quer mudar... Dá um 180 graus. Produzir algumas transformações, ou às vezes mudar alguma coisa. E a gente entende que a base de toda a transformação humana, ela parte do conhecimento. Quando você tem um conhecimento, quando você sabe o que você precisa fazer e como fazer, qualquer coisa que você queira fazer fica um pouco mais fácil, fica mais natural. Então a gente parte desse princípio, de reunir conhecimentos que tragam com sustentabilidade, ou seja, desenvolvimento pessoal está voltado para o quê? O crescimento pessoal, o crescimento profissional, e a sustentabilidade é o que depende da própria pessoa. Por causa que se ela entrar numa estrutura de aprendizado, de conhecimento que fica dependendo de circunstâncias ou de outros, de terceiros, ela não vai conseguir sustentar ou manter esse processo de crescimento. Eu aprender a como eu me autossustentar. Exatamente, é a proposta do crescimento contínuo, né? Você se manter crescendo. Olha que Aí você bacana insere isso. Sustentabilidade no teu crescimento, né? É essa a ideia. Parabéns, senhor Gilberto Sulzbach, empreendedor, coach, professor de filosofia à maneira clássica e hoje fui saber também faixa preta em Nei Kung. A gente treina um tempo aí artes marciais já, aprendeu bastante coisa pro Nei Kung. Você foi atrás de se autodesenvolver então? Sim, sem dúvida. Faz muito tempo que eu estou nessa caminhada. Mais de 20 anos que eu busco essas respostas, busco perguntas. 20 anos? E já encontrou alguma boa resposta assim definitiva? Já encontrei muita coisa, né, Silvio? A gente aprende bastante. São 20 anos estudando sábios, os filósofos de grandes épocas, esses grandes pensadores da humanidade. E é interessante que quando a gente começa a estudar esse pessoal, a gente vai encontrando muita semelhança entre o que eles dizem. Falam de coisas muito parecidas, porém em épocas diferentes, em circunstâncias... Tudo relacionado ao ser humano? Tudo relacionado ao desenvolvimento do ser humano. Em épocas diferentes, mas a questão permanece o cerne da conversa é o mesmo, né? Então eles sempre buscam essa coisa da pessoa viver uma vida com mais alegria, com mais felicidade, com mais produtividade, mais voltada para o aspecto humano da pessoa, né? Não para o aspecto material, externo. Assim. O material é um complemento, mas não é uma finalidade. É uma ferramenta. É uma ferramenta, é um apoio. Então, o grande problema que a gente enfrenta hoje em dia, né, é que a gente vive inserido numa cultura de consumo. Então, tudo se resolve comprando alguma coisa. O objetivo é consumir, né? Infelizmente. E aí o que acontece? A pessoa, assim, acaba se voltando muito para soluções externas. Tudo que ela busca comprar, adquirir algo para resolver algum problema, ou produzir alguma mudança na vida dela. Só que as mudanças profundas e verdadeiras, elas são de dentro para fora. De dentro para fora. Por isso a autossustentabilidade. Exatamente. Que você fala. Por isso que o conhecimento, né? É o conhecimento que vai produzir esse tipo de transformação, esse tipo de mudança. O que ela vai aprender sobre a vida ou sobre ela mesma. Por isso que a base do conhecimento do desenvolvimento pessoal sustentável, o tripé que eu chamo, é autoconhecimento, autoliderança e autogestão. Autoconhecimento, autoliderança e autogestão. Exatamente. Que bacana. E isso você está colocando num curso? Estou colocando num curso. Estou num curso, O curso que eu estou lançando agora é um curso de autoliderança. Logicamente, ele vai envolver aspectos do autoconhecimento e aspectos da autogestão, mas o foco é na autoliderança. Porque o autoconhecimento te ajuda a entender a direção certa, aquilo que o seu caminho, né? E a autoliderança é para você se manter nesse caminho. Porque senão a gente vai sempre ceder, a gente sempre recebe muita influência externa do meio. Tem que estar acordado, não tem como evitar isso. Então a autoliderança ajuda a pessoa a ficar um pouco mais conectada ou reduzir um pouco essa interferência e ficar mais focada no seu objetivo pessoal como ser humano, né? E como é que pode fortalecer a autoliderança, Gil?
A ferramenta que a gente utiliza para desenvolver a autoliderança é o projeto de vida. Tem que ter um projeto de vida. Um projeto de vida sustentável. Quem não sabe para onde ir, qualquer vento serve, tipo assim. Sêneca falava isso, né? Sêneca falava isso? Olha! Qualquer vento é favorável para o marujo que não sabe a direção que quer ir. Então a gente tem que escolher a direção. A gente tem que saber a direção que a gente quer ir. E também é ver os recursos que eu tenho para fazer essa jornada, o que falta, o que eu preciso adquirir, o que eu tenho. Então isso tudo a gente elabora ao longo do treinamento, né? Vai passar por uma jornada de autoconhecimento, descobrir uma série de coisas para poder fazer esse planejamento. E o grande resultado, a grande entrega no final do treinamento é que a pessoa elabore o seu projeto de vida, né? Ela tem uma visão clara. Para isso ela vai precisar descobrir algumas coisas. Por exemplo, a gente fala de propósito, se fala muito em propósito hoje em dia. Vai trabalhar em cima disso, para ajudar a pessoa a identificar um propósito. Qual o sonho dela? Então precisa identificar missão pessoal, identificar valores pessoais, visão de vida, visão pessoal, atividades de renovação, de reciclagem. A pessoa precisa ter isso, precisa ter objetivos claros de curto, médio e longo prazo. Olha. Comportamentos, quais os comportamentos que me bloqueiam, que me limitam, quais os comportamentos que eu preciso desenvolver. Então, no curso a gente vai mapeando esse tipo que é a matéria-prima individual, né? Para que a pessoa consiga dar esse upgrade na vida dela. Fazer um planejamento da própria existência. Autoliderança. Aí ela define uma direção, um foco e fica muito mais... E sabe o caminho, né? Então fica muito mais fácil que cada vez que ela tem que tomar uma decisão na vida dela, fica muito mais fácil dela tomar essa decisão, ou vai sofrer menos com a interferência, ou menos, o excesso de dúvida diminui, né? E a gente é muito vulnerável a influências externas? Muito, muito. Por causa que no treinamento a gente fala sobre a cultura mental. Tá. Cultura mental. Cultura mental. Com o que você se alimenta, com o que você é o que você cultiva na sua mente, né? Então, porque a gente expressa o que a gente tem na nossa mente através dos pensamentos, das emoções e do comportamento. Pensamentos, emoções e Mas isso é como sai, agora como entra. Esse é o X. Por causa que, então a cultura mental ela trabalha em cima disso, de ajudar a gente, porque nesse processo de formação da gente é influenciado pela família, televisão, o meio cultural de uma maneira geral, o ambiente que a gente vive, tá? As experiências tanto positivas quanto negativas que a gente teve ao longo da vida, tudo isso vão estruturando uma mentalidade, uma forma de pensar, uma forma de ver a vida, uma forma de entender o mundo. A gente acaba entendendo a vida baseado nesse modelo. É como se a gente colocasse um óculos de uma cor, com tudo isso. Então, eu uso óculos verde e você usa óculos vermelho, por exemplo. Se eu olho para o mundo é verde, você olha, ele é vermelho. E vamos brigar por causa disso. E muitas vezes acaba em briga por causa disso, né? E talvez nenhum de nós dois esteja certo, ou esteja parcialmente certo. Por causa que essa cor desse óculos é a nossa cultura mental, de cada um. E dentro disso, dessa cultura mental que a gente forma ao longo da vida, principalmente na infância, que é onde se estrutura mais isso, a gente acaba criando alguns sabotadores mentais. Sabotadores? É aquela coisa que tu tá indo, agora vai dar tudo certo, tá tudo se encaixando e de repente dá uma zebra e cai tudo. A gente mesmo se sabota. Cai a casa, a gente mesmo às vezes aciona ou produz ou ativa ou atrai esse tipo de sabotagem na vida da gente, né? É comum esse comportamento? É comum e é inconsciente, a gente não vê, né? Esse que é o problema. Inconsciente. É inconsciente. Ele tá acontecendo a todo momento e a gente não tem consciência, não tá percebendo isso, né? Assim como tem fortalecedores mentais. Tem os dois lados, né? Mas tendo que, de qualquer forma, se conhecer minimamente para saber onde buscar isso. Para ir mapear identificar, mapear. Uma das atividades do curso é fazer esse mapeamento dos fortalecedores mentais e dos sabotadores mentais. Dos fortalecedores e dos sabotadores. E aí começar, porque aí você tem um material de trabalho para produzir as mudanças. O que você tem que mudar? Isso. Essa mentalidade. Tem que ir corrigindo essa mentalidade. E esse é o trabalho que você se propõe de ajudar as pessoas a fazer. Isso é um trabalho que cada um tem que fazer por si. A gente vai munir com algumas ferramentas, algumas técnicas para ajudar a pessoa a identificar isso e dar o caminho para ela fazer essa mudança. Aí vai depender dela. Nenhuma mudança na vida da gente acontece de fora para dentro.
Você não vai salvar ninguém, mas Não. pode dizer onde é que está o remédio. Exatamente, a gente pode apontar o caminho, ajudar a pessoa a encontrar esse caminho. Normalmente a pessoa, quando está na situação assim, ela está um pouco confusa, está um pouco perdida. Influenciada. Então, um treinamento dessa natureza, um treinamento desse tipo, vai ajudar ela a encontrar essa direção, né? E dar um gás, uma energia e uma motivação para ela fazer essa mudança que ela tem que fazer nela, né? Porque a única coisa que vai realmente produzir mudança na vida dela é ela. Isso parece pouco, mas é muito relevante. É muito relevante. E isso exclui, ou isso é um confronto com a cultura do consumo que a gente tem hoje. Que a gente fica esperando o grande pai, o grande salvador, mas a pessoa que vai mudar a vida. Eu brinco, a pessoa se coloca numa condição de vítima quando fica assim. Se vitimiza. Então ela coloca sempre, fica sempre dependendo das circunstâncias, que alguma coisa mude, que algo mude, que aconteça alguma coisa. Ou ela fica dependendo dos outros. Então, se alguém fizer isso, se o fulano fizer aquilo, se o Beltrano me ajudar, então fica sempre numa dependência de outros, né? Ou coloca a culpa no destino, né? Não tenho sorte na vida, coisa assim. Então, fica alimentando, eu chamo isso de uma esperança vazia. Esperança vazia. É o apelido que eu dei. Significativo. Por que eu falo que esperança vazia? Porque é esperança no sentido do verbo, né? De esperar. A pessoa fica esperando. Esperação vazia. Podia ser. Podia ser também. Uma corruptela. Esperança vazia. Então ela fica esperando. Porque quando você tem uma esperança real, você age em função disso. Você não espera parado. A gente espera se movendo. Tomar atitudes. Tomam atitudes em direção a esse sonho, né? Porque a esperança é o quê? É um sonho. Tem a esperança que um sonho seu se realize, que algo aconteça, né? E você está se movimentando em direção a isso. Se você não estiver se movimentando em direção a isso, você está preso dessas vitimização aí, esperando que algo aconteça. Essa questão da direção certa você pontua bem claramente no curso, né? Velocidade e direção. Por causa que muitas vezes a gente vive num mundo de pressa. Todo mundo está correndo atrás do relógio, ninguém tem tempo para nada. E isso faz parte do modelo cultural, da mentalidade que a gente está inserido e está desenvolvido e está vivendo dessa maneira, né? Mas se a gente parar para pensar, tem uma coisa que é mais importante que a velocidade. É você estar na direção certa. E se você está na direção certa e vai devagar, você chega em algum lugar. Se você está andando rápido na direção errada, é pior. Está se afastando mais ainda de onde deveria estar indo, né? Sêneca, então, é muito importante, né? Qualquer vento serve para quem não sabe para onde ir. Exatamente, a pessoa vai parar, sabe lá onde, né? Velocidade e direção. E outra coisa também tem que cuidar é trocar a quantidade pela qualidade. Quantidade não é quanto eu qualidade. Faço, né? Sim, a qualidade do que eu faço. Em relação a que é isso? Aos conhecimentos que eu absorvo? Em relação aos conhecimentos que você aprende. Não adianta você ter 300 lá, títulos, diplomas, certificados, MBA, sei lá o quê, se você não consegue trazer isso para a tua vida prática. Interessante isso. Tem que, de novo, botar em prática isso. É o que eu chamo de conhecimento transformador. É um conhecimento que produz transformações na sua vida, né? Transformações. Então, esse conhecimento transformador é um conhecimento vivencial. É prático, que você vai conseguir aplicar e viver isso na tua vida. Aí está a qualidade. A qualidade. A qualidade está aí. E essa questão de saber a direção, ter um sonho, ir na direção do próprio sonho? Ou se eu gosto de televisão, eu vou trabalhar com cachorro quente? O sonho é um indicador. Tem a ver com sonho. O sonho é um indicador muito forte da direção, né? Mas se a gente parar para observar, todo mundo quer a mesma coisa. Ser feliz. Ser feliz. Essa é a busca de todo mundo. Não tem como falar de qualidade de vida sem falar de felicidade, não tem como falar de felicidade sem falar da busca essencial do ser humano. Todo mundo quer ser feliz. A questão é o que cada um faz para ser feliz. Ou o que é essa felicidade, que também é uma coisa que é completamente difícil. É discutível também a felicidade. Felicidade não é consumir, né? É porque cada um tem uma visão, um conceito, uma teoria, uma ideia da felicidade para você, né? Mas se a gente pegar e analisar essa colocação desses grandes pensadores da humanidade, a gente vai encontrar algumas coisas em comum e algumas respostas bem satisfatórias sobre isso. O que é a felicidade nesse ponto de vista? Nesse ponto de vista, a felicidade se estrutura basicamente em dois pilares,
que é a sua capacidade de você expressar os seus talentos e os seus valores. Capacidade de expressar os talentos. Isso é felicidade. Isso produz felicidade. Porque a felicidade não é algo tangível. É verdade, para cada um é uma coisa, né? Para cada um, ela não é algo, não é uma coisa, eu vou comprar tal coisa e vou ser feliz. Não, isso é uma alegria e vai passar rapidinho. Isso é que a televisão te prega. É que nem matar fome, tu come, daqui um pouco tu tem fome de novo, né? Isso não é felicidade, isso é uma alegria, é um prazer satisfatório, transitório, né? Uma felicidade de curto prazo, poderíamos dizer, né? É passageiro. É uma superficial, né? Repete esses dois pilares, Gilberto. Talentos e valores. Poder expressar os seus talentos e os seus valores. Imagina que tu está dirigindo um carro na estrada. Vamos entender essa ideia. Tu está dirigindo um carro na estrada. Aí a estrada tem a margem, certo? Então, na estrada é fácil você saber o que é estrada e o que não é estrada, porque está bem marcado. Agora imagina que essa estrada é a sua vida. Como é que tu sabe onde acaba a estrada, onde é mato, onde é barranco, onde é penhasco? O que de marca as laterais da estrada? Ai, ai, ai. Complica, né? É justamente os talentos e os valores. Os talentos e valores que delimitam o teu caminho. Então, quando você consegue expressar os seus talentos e consegue expressar os seus valores, você se mantém dentro da estrada. Você consegue enxergar claramente o que é estrada e o que não é estrada. Nessa analogia que a gente está fazendo. Quando a gente não tem essa visão dos talentos e dos valores, todas as coisas externas ou fora da estrada nos atraem e a gente acaba derivando. Indo para o mato. Indo para o mato, que é o quê? Buscando essa satisfação superficial. Externa. Transitória, passageira. Essa felicidade de curto prazo. E aí, cada vez que você faz isso, depois a gente se sente mal. É ou não é? Aí, quando viu que errou o caminho... daí vem o arrependimento, se sente mal. Por que você se sente mal? Por causa que você... não sei se a palavra certa seria essa, mas você corrompeu algum valor seu. Se permitiu sair do caminho. Exatamente. Ou saiu ou fez algo que não é da sua natureza, não expressou seus talentos. Que bacana isso, bacana isso. Então, se você parar para observar, quando você vence um desafio, quando você supera um desafio, você está expressando fortemente seus talentos. E você é super feliz nessa hora. É verdade. E você não é feliz só quando você termina e venceu, você é feliz quando está superando. No meio da batalha, no meio da luta, no meio da dificuldade, você experimenta essa sensação de felicidade. Que bacana, Gil. Então, dessa maneira, embora seja algo assim abstrato e depende de cada um, mas depende disso, depende dos talentos e dos valores de cada um. E que todos têm. Todos têm. Só tem que olhar para Por isso que é importante o mapeamento disso, né? Que você ajuda a pessoa a fazer. A gente faz isso, a gente ajuda a fazer isso no treinamento, né? Mapear os valores e mapear os talentos, né? Bacana. Para a pessoa também elaborar, a gente fala elaborar uma frase, uma formulação para isso, mas identificar, encontrar a sua missão, né? Sua missão de vida, sua missão pessoal. Tudo isso faz parte do propósito, faz parte desse contexto que se chama propósito. Propósito, o propósito de vida. Muito Vai bom. ajudar a pessoa a ter uma clareza, um norte melhor sobre esse assunto, esse tema, né? E esse conhecimento todo você aqui nesses 20 anos de busca conseguiu juntar e está sintetizando eles ou já é uma linha? Não, está bem sintetizado isso. Está bem sintetizado. Eu estou reunindo aí nesse curso? Não é nem só nesse curso, é nessa proposta de desenvolvimento pessoal sustentável, 3 grandes áreas de estudo minha, né? Que é a filosofia clássica. Então já está há mais de 10 anos que eu estudo os grandes filósofos, a vida, as teorias, Sócrates, Pitágoras, Platão, Confúcio e assim vai indo. Lá na Nova Acrópole. Na Nova Acrópole, né? Onde você também é professor de filosofia de maneira clássica. Sim, sou professor de filosofia de maneira clássica. Propaganda da Nova Acrópole aí, né? Então, tem bastante tempo que eu estudo esses filósofos, esses sábios, né? Então, isso aí, nossa, é fantástico. É fundamental, é a tua base. Na verdade, é uma paixão minha. Essa é a grande paixão da minha vida, né? E 3 áreas você está juntando. E a neurociência, tá? Eu comecei a estudar neurociência, me encantei por essa área. Aí eu acabei me homologando num método neurocientífico que é o Brain Model Canvas, né? Brain Model Canvas, tá? Que trabalha o quê? Justamente com uma estrutura, uma metodologia para trabalhar com o aspecto inconsciente do ser humano, né? E entender as emoções inconscientes. É muito interessante. Emoções inconscientes? Tem emoção inconsciente? A maioria delas são, né?
O que você está sentindo agora? É uma coisa difícil de falar. É verdade, Gil, é verdade. A gente acaba não tendo consciência. Tem um estudo, por exemplo, Paul Ekman foi um dos grandes estudiosos das emoções. Ele definiu que existem 6 emoções básicas. A alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo e a surpresa. 6 básicas, todo mundo... Essas são as 6 básicas. Daí que surgiu todo um estudo das microexpressões e uma série de coisas nessa área. Quem se interessa por isso, tem um filme que foi feito em base dos estudos de Paul Ekman. É um desenho animado, aquele Divertidamente. Divertidamente? Esse eu vou atrás. Vale a pena assistir o filme. Ele está baseado em toda a teoria científica ou neurocientífica do Paul Ekman. Paul Ekman. Ekman, Olha, então, emoções inconscientes. E a gente tem isso aí, está sempre influenciando a gente, né? E você juntou neurociência, a filosofia clássica e ferramentas de desenvolvimento pessoal. Tá, porque eu trabalho com negócio, com empreendedorismo há bastante tempo também, e aí a gente se depara com muitas ferramentas da área administrativa, da área de negócios, né? E eu me deparei com muitas ferramentas dessa área de gestão adaptadas ao desenvolvimento pessoal. Para a gente se conhecer, para a gente ter uma melhor gestão de si mesmo, né? Então, muita ferramenta interessante e outras ferramentas também que vieram da área de treinamento de atletas de alta performance. Adaptadas também ao desenvolvimento pessoal e profissional. Chega um grau de desenvolvimento e de performance que o sujeito tem que estar bem estruturado, senão não... Aí mínimas coisas fazem uma diferença tremenda num treinamento de alta performance, né? E aí tem algumas ferramentas que vêm daí, algumas ferramentas da área de negócios adaptadas ao desenvolvimento pessoal. Então, juntando essas três estruturas, tem a metodologia que a gente usa nos treinamentos da Vida Magni, né? Que é a filosofia, a neurociência e as ferramentas de desenvolvimento pessoal. A estrutura Sulzbach. A estrutura Vida Magni. Estrutura Vida Magni, Vida Magni. Vidamagni.com.br. E você está então lançando um curso para autoliderança. O curso é Autoliderança e Projeto de Vida, que vai ajudar as pessoas a elaborar o seu projeto de vida e a delinear fazer esse mapeamento todo aí que a gente conversou aí. Talentos, valores, sabotadores, cultura mental, cultura comportamental. Faixa preta, filosofia. Tem as artes marciais também, né? E a quem se destina esse curso assim? Qual é o público foco? Eu diria assim, se fosse uma maneira rápida e simples, é aquelas pessoas que querem ter mais controle sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida, ser o líder da sua vida, você ser o grande líder da sua vida, né? Então a pessoa não está conseguindo... Porque o que acontece quando falta essa autoliderança? A pessoa tem sonhos, tem projetos, tem objetivos, mas não consegue agir, não consegue fazer esse negócio, botar em prática. Fica procrastinando, adiando. Sabotando. Ela fica achando desculpas ou sempre falta algo, né? Para ela começar a fazer. Ou nunca tem tempo, e assim vai indo. Ou a pessoa começa e para no meio do caminho. É a falta de iniciativa e a falta de acabativa. Iniciativa e acabativa. Então, bastante comum também. Bastante comum. Então, a autoliderança, ela atua diretamente nesse ponto, né? Vai ajudar pessoas que estão passando por isso. Mas a pessoa não sabe exatamente o que ela quer, está meio perdida, está meio confusa, está com muitas dúvidas, não tem muita clareza do que ela quer para a vida dela. O curso vai ajudar ela a identificar isso, a dar um norte para ela, né? Legal. E quando que começa esse curso? O curso vai ser no dia 29 de julho. Agora, um dia só? É um dia só. Bacana. 29 de julho é sábado? Sábado. Das 8 às 18, lógico que vai ter um intervalo para almoçar. Ali na ACIF. Na CIF aqui no centro. Não é a SIC, é a CIF. A CIF. Que fica na Heitor Blum. Na Heitor Blum, Perto da Casan, ali bem fácil. Isso, bem, um pouquinho antes da Casan. Um monte de restaurantes na área, muito legais. Fica ali mesmo. E para se inscrever é no autoliderança.com.br. Inclusive o primeiro módulo do curso, que são os segredos... O curso tem 6 módulos. O primeiro módulo fala sobre os segredos da felicidade. 6 módulos, mas tudo num dia só. Tudo num dia só. Tá. O primeiro módulo? O primeiro módulo, o que eu estou fazendo para o pessoal conhecer? Eu gravei umas aulas online desse módulo e estou liberando gratuitamente. O primeiro módulo gratuito? Gratuito. É para quem quiser conhecer, quiser entender um pouco mais, vou falar lá sobre os segredos da felicidade. Isso que a gente comentou um pouquinho aqui, eu dou uma aprofundada lá. Uma introdução em tudo isso, que depois isso tudo vai ser aprofundado mais ao longo do curso. Mas se a pessoa quiser conhecer, já dá para... ter uma noção do que vai encontrar do que vai encontrar ali, e já vai ajudar bastante ela. Tem bastante coisa legal ali. Você está dispondo conhecimento assim gratuitamente? Gratuitamente, A gente quer ajudar as pessoas também, né? Então é só entrar lá no autoliderança.com.br,
vai ter um lugar para você cadastrar o seu e-mail, seu nome, seu telefone, se cadastra lá, que você vai receber no seu e-mail as aulas gratuitas. Tá? Então por e-mail? Por e-mail, vai receber no e-mail, Legal. Ela recebe o link, daí ela acessa e assiste a aula, né? É uma videoaula, né? E o curso, depois você comentava, tem uma apostila que a pessoa leva, pode Sim, estudar. tem uma apostila, são mais ou menos 90 páginas da apostila. Uau! Na apostila ela vai ter todo o conteúdo teórico, né? Os conceitos, as estratégias, as técnicas e também as ferramentas que a gente vai praticar, trabalhar no treinamento, não? Então tem uma série de ferramentas, porque a ferramenta é o exercício, a dinâmica é a parte interativa do treinamento, né? Então, a gente vai trabalhar com pouca teoria, com pouco conceito e muita ferramenta, muita aplicação. Muita prática. Muita prática. Para que a pessoa consiga experimentar e vivenciar realmente aquilo que a gente está falando. Bacana isso. Para interiorizar, assimilar, que daí ela já vai assimilando e já vai aplicando isso direto, né? Tem que vir de dentro, né? Tem que vir de dentro. E daí, com isso, no final do treinamento, ela já vai estar com o planejamento de vida então elaborado. O curso já vai sair já sai de lá com... conseguindo identificar os sonhos, os talentos... É o Life Model Canvas que eu chamei, que é um quadro mental da vida, né? Porque você vai ter o teu planejamento estratégico pessoal numa folha A4. Uau! Tá, fica muito sintetizado, muito fica claro. muito condensado, fica muito fácil para você trabalhar, memorizar e ter isso sempre à mão, né? Bacana. Por causa que, se você olhar, por exemplo, uma empresa, um grande empresário, ele dirige uma grande empresa através do planejamento estratégico empresarial. O que a gente vai fazer nesse treinamento? A gente fazer o planejamento estratégico pessoal. O seu planejamento estratégico para a sua vida, para você dirigir, coordenar, liderar, direcionar a sua vida de uma maneira mais inteligente, mais estratégica. Sua estratégia para atingir a felicidade. Exatamente. Você vai aprender a viver de maneira mais estratégica, né? Desenvolver uma visão mais estratégica da vida. Não tão dissipado, tão diluído. Porque a tendência é muita influência, muito improviso. A gente vive fazendo gambiarra na vida aí, né? Depois olha para trás e, meu Deus, o que foi que eu fiz? Olha como é que está a minha vida, né? E tem muita informação disponível, tem que selecionar, classificar, ordenar. Isso acaba sendo um problema, né? Por causa que a informação não serve para nada. O que faz a coisa acontecer é a ação. Então, na verdade são três coisas, né? Se tu olhar a vida dessas pessoas de sucesso, pessoas dos grandes realizadores, tu vai encontrar três coisas em comum em todas elas. Essa é uma das aulas até gratuitas. Opa. Vamos dar uma canjinha aqui. O primeiro delas é que a informação está morta, a informação não serve para nada. Tá? Se não transformar em sabedoria, como dizem. Se você não transformar em ação. Hoje em dia, a cada, 3 anos, triplica a quantidade de informação. Informação disponível no planeta. Então, ninguém dá conta de tanta informação. Não tem como. Tá? Então, tem que aprender a filtrar, selecionar as informações, né? Então, o que vai fazer diferença é a ação. O que você faz com essa informação. A outra coisa é consistência. Consistência. É você ter uma ação consistente. Você ter continuidade naquilo. Porque as pessoas subestimam que elas superestimam o que elas fazem em um ano. Prova disso é o famoso plano de ano novo, né? Agora no próximo ano vai mudar a vida toda da pessoa. Tudo que ela não fez nos últimos 20 anos, ela vai fazer no ano que vem. Tá? Então ela superestima isso. Só que as pessoas também subestimam o que pode fazer em 5 anos. Então, clareza. Se você mudar uma ação na tua vida, em uma semana pode não representar muita coisa. Mas em 1 ano, 5 anos, 10 anos, pode ser uma diferença tremenda. Muda completamente o grau, o ângulo. Olha. Vai te levar para outro lugar. E a outra coisa é a decisão. Decisão. À vontade. Então, decidir e agir com consistência. A coisa acontece quando você toma uma decisão. Quando você toma uma decisão, você assume um compromisso. E resolve aceitar as consequências. Se transforma isso numa obrigação na sua vida, num compromisso. O problema é que a palavra decisão ela é muito mal compreendida. Ela vem do latim e significa cortar. Tá? Então, quando você toma uma decisão, você corta com todas as outras possibilidades. Por isso que é difícil tomar decisão. Cortar. Porque tu fica com a sensação de perda. Digamos que tu tem 10 opções. Tu decide por uma. Tu fica com a sensação inconsciente de que perdeu 9.
mas É. é o único caminho. É o único caminho. Você tem que tomar uma decisão e seguir naquela direção ali. Se não decidir, não acontece. Gil, que bacana. Decidir e agir com consistência. Só faltou dar uma demonstração de faixa preta agora, porque de resto já Aí deu você uma fica para outro dia, Para um outro dia. Nosso tempo, olha, foi curto para tanta informação legal que você trouxe. As pessoas podem buscar mais, então, no www.autoliderança.com.br. Exatamente. Esse é o seu principal site de contato. É o site do curso. Do curso. O vidamagni.com.br. É o blog. É o blog. A pessoa quiser lá, tem um monte de conteúdo gratuito, vídeos, artigos. O primeiro módulo do curso de autoliderança. Esse está no Autoliderança. Autoliderança.com.br. Tem também o telefone, dá para passar o Sim, celular? pode passar. DDD 48, da região aqui da Grande Florianópolis, 99106-7013. Esse é o WhatsApp. 99106-7013. Esse está até de madrugada, pode ligar. Pode ligar. E você, além de cursos, também atende empresas? Sim, a gente tem a Magni, trabalha também com qualidade de vida nas empresas, né? E aí está entrando as artes marciais, né? As artes marciais? Porque eu estou levando... Porque na arte marcial a gente trabalha muito com técnicas orientais. Trabalha com meditação, concentração, relaxamento e até com algumas coisas da área de saúde oriental, terapias orientais. E o que eu estou fazendo? Eu estou começando a introduzir isso nas empresas. Então, um serviço similar à ginástica laboral. Legal. Os resultados você está convidado para vir contar no próximo, porque esse realmente já não vai dar tempo, mais, né? Não dá tempo mais. Tá bom. Parabéns, Gilberto. Valeu. Né? Obrigado pela oportunidade, Silvio. Obrigado. É sempre bom estar aí compartilhando o que a gente está fazendo, né? E estamos à disposição das pessoas que queiram saber um pouco mais sobre a Vida Magni, saber um pouco mais sobre a autoliderança e sobre o Gilberto. Sobre o Gilberto Sulzbach, que é empreendedor, professor de filosofia à maneira clássica, faixa preta em artes marciais, em Neikun e outras muitas qualidades que você pode conhecer através do vidamagni.com.br e participar do curso que ele está lançando dia 29 agora de julho, um sábado, dia inteiro, ali na ACIF, onde você pode se inscrever pelo autoliderança.com.br. É isso? Isso aí, senhor. Felicidades! Felicidade, um abraço e obrigado pela companhia do pessoal. Obrigado pela audiência. Reveja esse bate-papo com o Gilberto Sulzbach daqui a pouco, a partir das 22 horas, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.